Oi, para quem não me conhece, eu sou a Suzana e esse é o primeiro vídeo de um quadro aqui do meu canal que vai se chamar Exemplificando, em homenagem ao meu Tumblr, tá? Não tem muito mistério não, mas eu acho que o nome cabe pro projeto e vai ser basicamente um quadro onde eu trago algumas reflexões sobre coisas que eu já passei, pensamentos, talvez futuramente um podcast, né? Vamos aí ver no que dá. Eu passei muito tempo da minha vida achando que eu queria liberdade, mas eu não sabia do que, na verdade, eu estava fugindo. Eu sempre fui uma pessoa muito idealizadora e sem sombra de dúvidas, a maior idealização da minha vida foi a liberdade. Confesso que não era algo que tinha muita forma. Em momentos de desequilíbrio e rebeldia, alguns pensamentos começaram a aparecer, exemplificando. Quando eu tiver meu próprio dinheiro, ou quando eu estiver bem dentro do meu próprio corpo. Isso aí era por causa da pressão estética, né? E o maior de todos, que eu acho que é algo que eu compartilho com talvez a maior parte da população, que é saber quando eu souber o que eu quero fazer da minha vida, né? E aí sim eu vou ter a liberdade. Sendo que com isso a liberdade começou a ser uma promessa futura, né? Um talvez, um e se. Mas diante disso começou a aparecer um sentimento de sufoco absurdo, absurdo. Era algo realmente que me causava agonia. E devido a isso, uma pergunta surgiu na minha mente: o que eu estou buscando com isso? Essa idealização dessa tal liberdade que não tem forma, mas tem muito querer. E eu percebi que na verdade eu não estava querendo buscar nada, era mais uma sensação de fugir do que eu estava tentando fugir. Depois dessa pergunta, eu comecei a adentrar o matagal que era a minha mente. E era um matagal mesmo, porque era bem denso, bem confuso, bem problemático, mas super necessário. Porque depois disso eu compreendi que a primeira liberdade que eu precisava conquistar seria ficar bem dentro da minha própria mente, porque não adianta nada você estar no paraíso com a mente no inferno, né? E aí depois disso as coisas começaram a andar, começou a ficar um pouco mais claro esse processo, já que eu comecei a entender, ou melhor, começar a olhar para o lado certo, né? E a liberdade, ela é pouquíssimo sobre fatores externos, ela é muito sobre situações internas. É algo mais ou menos sobre você não ceder a todos os seus impulsos, seus desejos momentâneos e principalmente sobre coragem. Ah, mas por que coragem? É porque a liberdade, ela te faz ter que sustentar coisas muito difíceis. Como, por exemplo, você talvez perder um senso de pertencimento que você tinha por você parar de frequentar certos lugares, ambientes e ciclos. É você falar um não quando você sabia que o sim seria bem mais fácil, né? É você olhar em prol do seu crescimento. E quando eu entendi isso, eu precisei fazer as pazes. Ou melhor, nem fazer as pazes, é desconstruir um conceito que eu tinha na minha cabeça sobre disciplina. Porque eu achava, né, que não ter uma rotina, não ter regras, planos traçados de forma regrada era a real liberdade, sendo que muito pelo contrário, né? Porque na prática, né, isso faz com que o tempo ele te engula, faz com que o tempo ele coma seus sonhos. E nada é mais libertador do que você ver que seus projetos estão andando, que os seus sonhos são plausíveis e que você pode realizar as coisas que você se propõe, se você ter esse equilíbrio, honrar essa disciplina. Para eu ser uma mulher, era inevitável perceber, observar como essa liberdade se aplica aos homens. Os homens, de fato, eles têm o direito de ir e vir. A forma como eles ocupam espaço e eles vivem com pouquíssimas amarras. E percebendo isso também, compreendi que muitas pessoas que eu me apaixonei, na verdade, eu estava querendo ir atrás dessa sensação. Eram pessoas que supostamente exalavam essa vida, exalavam essa liberdade. E eu queria ter acesso a isso, porque eu ainda não conseguia compreender ou enxergar isso dentro de mim. Mas isso foi um bom processo, porque depois disso eu compreendi certas coisas. Depois que esse véu saiu de frente da minha visão,
eu pude enxergar algumas respostas para alguns padrões, desejos e impulsos meus. E que talvez eu não quisesse ter essas pessoas, né? Eu só queria ter, de fato, o contato com isso que eu almejava. Aos poucos eu fui construindo uma consciência alinhada com a disciplina, baseada nos meus valores, dos meus sonhos. Comecei a ouvir muito mais as minhas próprias respostas. E aí a vida começou a fazer mais sentido, sabe? Não que esteja tudo perfeito, tudo alinhado, mas é que a vida começou a ter um gosto de estou vivendo e não de sobrevivência. De que a liberdade talvez não seja você ter tudo o que você quer, mas é você sustentar quem você decidiu ser. É isso, essa é a brisa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e em breve teremos mais reflexões da minha cabecinha.